proclamam pela riqueza nacional. Porque a época que os bandeirantes saíram para capturar os índios foi a época que os portugueses estavam vindo explorar as riquezas e queriam escoar grande parte disso para Portugal. E o São Paulo, os paulistas, os bandeirantes, de uma certa maneira, defenderam uma ideia de uma valorização das riquezas nacionais e que elas fossem colocadas aqui na nação, escoassem por aqui e circulassem por aqui. Então isso já é uma questão que se coloca, um ponto positivo, né, e muito forte na construção da identidade. Agora aqui, a Revolução de 32 ela tem antecedentes históricos importantes para a gente colocar. Primeiro, nós estamos vindo, né, voltando um pouco no período do Império, se proclama a República, né, 1889, né, aí 1891 é a primeira Constituição republicana, mas só que essa república ela é conhecida como a República da Espada, que alguns militares, depois se passa numa chamada República do Café com Leite, né? E essa República do Café com Leite, ela colocou algumas oligarquias no poder, grupos poderosos, que oscilavam, ora em São Paulo, ora Minas, ora São Paulo, ora Minas. Então, com a nova mudança, de fato, do regime, aos poucos foi se introduzindo a industrialização no Brasil e foi mudando o regime para um regime, de fato, inserido dentro do sistema do mercado capitalista, influenciado muito pela Inglaterra. E o que isso vai fazer? A ascensão de novos atores regionais, ou seja, algumas elites fora do eixo Rio-São Paulo, ou melhor, do Rio, São Paulo e Minas, elas começam a surgir. Inclusive, o próprio Getúlio Vargas é fruto dessas elites, que são elites lá do Rio Grande do Sul. Então, a gente chama isso de regionalismos, né? Elite do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste. Soma isso com o desgaste da política do café com leite. Por quê? Porque era uma política basicamente baseada na exportação. E o mundo está ali caminhando, né, para vamos dizer assim, para um sistema mais globalizado, um capitalismo que vai atender. E a Inglaterra tem interesse de quê? De fazer com que as pessoas produzam e consumam produtos. E no Brasil ainda está no sistema de escravidão, ali foi abolido, mas ainda tinha resquícios, o negro ainda não tinha inserção no mercado de trabalho, não tinha valorização, e junto com isso o processo social ele vem acontecendo. Então, Washington Luiz era o presidente à época, e ele era o presidente de São Paulo. E a segunda regra do jogo era a vez de entrar um político mineiro, na política do café com leite. Então, mas e aí? Você está governando como? Nomeia interventores em vários estados, né? E aí o pessoal fala assim que é uma ditadura. De fato, é uma ditadura. Se a Constituição não está valendo o que vale ao Executivo, então começa a se ter um governo ditatorial. Então, por isso, lá naquele primeiro cartaz lá, você vai ver que está escrito assim, abaixo a ditadura. Porque eles vão fazer essa ideia de que o Getúlio está, de fato, fazendo uma ditadura, governando sobre um sistema ditatorial, e de fato não tem Constituição, então ele fazia o que ele queria. Aí vários movimentos estudantis, políticos acontecem. E aqui está o MMDC, esse aqui, Maragaia, Marcondes, Drauzio e Camargo, são 4 estudantes, né, que vão manifestar uma série de manifestações que estão no Brasil. Eles entram na sede de um jornal, né, manifestando, entram numa sede de um jornal, e eles são mortos a tiros, até mesmo como vândalos, né, protestando, mortos como vândalos. E esse evento, ele desencadeia, então, toda uma ideia da Revolução de 32. Porque aí o pessoal já estava querendo um argumento para fazer e dizendo assim, não, temos que votar uma Constituição, né? Por isso que chama de Revolução Constitucionalista, que queria se votar uma Constituição de 32, e quem encabeça esse movimento, a princípio, a resistência são os paulistas. Aí você fala assim, mas por que, né, parece que está tão longe a capital do Brasil? Lembrando que a capital do Brasil, à época, era o Rio de Janeiro. Então, por que a cidade de Cruzeiro, depois o Fábio vai falar, por que ela é estratégica? Porque a cidade de Cruzeiro, ela é um ponto de entroncamento entre Rio, São Paulo e Minas, e ele é um ponto geograficamente estratégico, e aqui foi o lugar de várias batalhas de resistência, etc. e tal, e até mesmo depois da rendição, que vai ser falada mais à frente. Então, ele é um ponto estratégico, e aqui vai se desenvolver a maioria dos combates, né, envolvendo as tropas paulistas e as tropas federais. Ou seja, havia um apelo, uma comoção nacional
porque, ora, morreram 4 jovens estudantes que estavam lutando pela democracia, pela nossa liberdade, pelos nossos direitos, né? Não podemos deixar um ditador no poder, a nossa juventude, a nossa economia, e começa então a ter esse movimento chamando, conclamando o povo para resistir. Lembrando que São Paulo vai lutar contra as tropas federais, que são tropas de várias partes do Brasil. Tiveram alguns aliados, pontuais de alguns estados, mas basicamente São Paulo, aqueles que estavam do lado de São Paulo no começo, começaram a retirar o apoio. Rio Grande do Sul e alguns outros estados, por exemplo. Agora um pouco da cidade de Cruzeiro. A cidade de Cruzeiro viveu, entre 1910 e 1930, uma época de grande crescimento econômico. Isso aí você pega qualquer jornal, livro que fala sobre a cidade, né? Você tem, no final do século XIX, início do século XX, a rodovia, né? Rio e Minas, né? Que foi um empreendimento que veio o pessoal de fora, da Inglaterra, veio somar para cá. Já no início dos anos 1910, por aí, se instala um frigorífico aqui na cidade, né? Um grande frigorífico, que gera emprego e está relacionado à industrialização e está relacionado ao comércio da cidade, que desenvolve economicamente a cidade. E juntando com isso, essa rodovia, à época, a ferrovia, ela era um meio de transporte mais comum na época, né? Mais confiável, mais seguro e que se usava comumente. Por isso que depois, lá na Revolução, fecha-se algumas questões ali, trava algumas linhas de trem. E aí, na verdade, esse meio de locomover, ele está ali ligado ao desenvolvimento da cidade. Inclusive, o imperador teve aqui uma época, né, Dom Pedro II e tal. Então, economicamente, ela estava mais desenvolvida em relação às outras cidades aqui da região e por conta da localização estratégica. Aí o que acontece? As tropas paulistas fizeram do Colégio Arnolfo Azevedo o seu quartel-general, né? Ali em sinal, simbolicamente, aquela escola do Arnolfo Azevedo, ela tem um papel importante para a cidade e como um lugar de resistência, né? Um papel assim até identitário, assim, no sentido assim de mostrar que ali foi o lugar onde teve o quartel e depois ali também foi o lugar onde foi assinado ali a rendição, etc. Então o que acontece? Ali é um lugar simbólico, né? Um símbolo muito forte da cidade, onde as tropas ficaram ali, espécie de um quartel-general, e foi feito, né? Foi suspensa as aulas ali, então tem um símbolo muito forte de resistência e de luta. E por que uma escola, né? Porque simbolicamente foi escolhida uma escola, porque a escola, de uma certa forma, ela é responsável por colocar os rumos da sociedade. Um médico, ele se forma porque ele estudou na escola. Um engenheiro, ele se forma porque ele estudou na escola. Então, a escola não é escolhida aleatoriamente. Ela é escolhida porque ela tem um símbolo, né? Porque o pessoal gosta muito de trabalhar com essa questão de símbolo. O símbolo de quem fornece, de quem está fornecendo a mão de obra. Inclusive, nesse sentido, a escola foi colocada como lugar de resistência. A educação também ela serve para resistir a determinados desmandos, para se impor, para reivindicar. Então, tudo isso está ligado a esse símbolo da escola. Então, teve o bloqueio das ferrovias, que é o principal veio, foi principalmente de transporte, e o 9 de julho ele é simbólico porque ele foi o início dos combates, né? Então, ela tem vários conflitos, né, em vários lugares aqui perto, Areias, Silveiras, Queluz, né? Obviamente, nós estamos falando de Brasil, então o governo federal tinha as tropas superiores às tropas paulistas, então por isso que venceu, né? E aqui tem algumas figuras, na verdade o capitão Neco, né, que ele é parente do Major Novaes, né, neto do Major Novaes, ele morreu em combate, né? A morte dele é controvérsia, algumas pessoas falam que ele morreu em combate, não disse essa frase, mas essa frase entrou para a história, né? Que ele está num momento de combate contra as tropas federais, e aí alguém fala assim, se entrega, tal. Ele falou assim, aí eles citam a célebre frase dele, um paulista morre, mas não se rende, né? Inclusive o capitão Neco, ele tem o nome de uma rua, né, na cidade, né? Inclusive, é uma das principais ruas da cidade, então ele é o símbolo dessa luta, né? Dessa luta de Cruzeiro, né? Alguém de Cruzeiro, alguém que representa a cidade, símbolo da resistência e da luta pela democracia e pela Constituição. Bom, oficialmente a Revolução terminou em dia 2 de outubro de 32, um acordo, né, de rendição, né, chamado acordo armistício, foi assinado, como eu disse, no local do Colégio Arnolfo Azevedo, que é, na verdade, o local que é simbólico ali, por isso que foi assinado ali, para a questão, tudo o símbolo ele é muito forte, né? Se ali é o símbolo de resistência, quando as tropas
federais elas impõem de fato a derrota aqui ao governo paulista, ele faz questão de assinar lá, para dizer assim, ó, aqui é o lugar, né? Como começa aqui, resiste aqui, então aqui vai ser também o lugar da rendição. Então, eles, nesse armistício, foi obrigado a reconhecer a autoridade, né, porque estavam, entre aspas, rebeldes ao governo federal, as tropas, e depois de 2 anos foi promulgada então a Constituição de 1934, que na verdade a gente, já vou passar para o Fábio, já acabei minha fala, a gente faz a pergunta, né, se eu desse uma aula, se fosse uma aula de fato, eu faria a pergunta: os paulistas ganharam ou venceram a Revolução? Depende do ponto de vista. Do ponto de vista militar, bélico, perdeu, mas do ponto de vista político ganhou. Porque 2 anos depois, Getúlio, obviamente, esse foi o evento que impulsionou, mas Getúlio faz a Constituição. Tudo bem que 3 anos depois dele fazer a de 34, ele dá o golpe de Estado e faz a de 37, que instaura o Estado Novo. Mas os paulistas, de fato, ganharam. Né? Essa batalha foi ganha, porque a Constituição ela foi promulgada. Então, a importância dessa data é, de fato, pensar nas questões políticas, né? Da cidade, do símbolo, sobretudo da escola. Eu penso, destaco o símbolo da escola como um símbolo forte, né? A ideia da identidade paulista também como força de um povo que luta e não se entrega, né? E a cidade de Cruzeiro como uma cidade importante em sentido geograficamente. Então, passo por favor agora.